que está gravando. Olá, bom dia a todos. Um super prazer estar aqui, abrindo, então, o ENEBIM de 2022. Este é o 4º Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM. É um encontro promovido pela ANTAC, organizado pelo Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação e Comunicação. E nessa primeira hora do dia, nós temos, então, a mesa de abertura. Na mesa de abertura, nós temos conosco Luciane Lorenzi, que é a recém-possada presidente da associação, presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, e temos conosco a Érica Souza Kikuchi, da Universidade Federal da Bahia, que é da Comissão Científica, e a Mariana Monteiro Xavier Lima, que é da Universidade Federal do Ceará, que também foi da Comissão Científica. Da Comissão Científica também temos conosco o professor Eduardo Toledo, que nesse momento não pode estar presente conosco. Então, eu vou passar a palavra para, nessa ordem, Luciane, Érica e Mariana, para vocês, então, tecerem as suas boas-vindas. Olá, bom dia a todos. Bom, para mim é um prazer especial, é o meu primeiro evento como presidente da ANTAC. Quando a Regina fez esse convite, eu achei muito legal, e eu sou apaixonada por BIM, acho que nós temos um ambiente propício para desenvolver e conversar e trocar ideias entre nós, entre os professores, entre quem está trabalhando, quem vai apresentar o trabalho. E falando em nome da ANTAC, eu quero convidá-los a todos para que vocês visitem sempre a página da ANTAC, vejam os anais, já temos os anais, né, Regina? Então, isso aí gira o conhecimento. E sejam todos muito bem-vindos para que possamos ter um excelente evento. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada. Érica, com você. Bom, reiterar bom dia para todos. É um grande prazer estar aqui, mais um ENEBIM. É um evento de tema único, ensino de BIM, mas a gente percebe uma variedade enorme, uma riqueza ao longo dos anos. A gente vai discutir com certeza isso aí nessa sessão de apresentação de trabalho, para além das palestras e das sessões interativas, mas o que eu tenho percebido, assim, os trabalhos crescendo em variedade, em profundidade, e diversificação de temas de ensino de BIM, isso me deixa muito feliz. Então, acho que vai ser um evento maravilhoso, e vamos aí para o ENEBIM. Mariana. Bom dia a todos que estão presentes. Esse ENEBIM, para mim, ele tem um postinho especial, porque quando eu e a Regina, a gente começou a pensar o ENEBIM lá em 2018, né, Regina? A gente sempre tinha em mente que o ENEBIM só iria ter 3 edições, e essa é a 4ª. Então, assim, a gente pensa, não, é um ciclo, né? A gente vamos começar a discutir isso com poucos trabalhos mesmo, aí depois a gente vai expandindo, aí a gente acha que no 3º ano já deu, assim, a gente já esgotou o que tinha de falar sobre ensino de BIM, né? 3 anos é suficiente, né? E quando a gente pensava que isso ia acontecer, na verdade, a gente só percebe o crescimento pelo interesse sobre o assunto, né, que não é um assunto que se esgota, porque a própria temática ela vai se renovando, né, novas tecnologias vão sendo incorporadas ao ensino de BIM, né, outras abordagens, outras discussões, né, esse ano a gente vai tá trazendo aí como incorporar no projeto pedagógico, que é algo que as engenharias, né, estão discutindo muito, os cursos de arquitetura também, porque de um modo geral as universidades estão revendo a questão do projeto pedagógico em função da curricularização da extensão, que são demandas externas, né, então é um momento muito pertinente de discutir isso aqui no nosso evento, e já lanço provocações, né, já lanço provocações aí para as próximas edições, né, que eu vi na ata da reunião do GTTIC, da ANTAC, da última reunião, eu vi na ata que já temos tema para o SBTIC do próximo ano, né? Já pode comentar isso, Regina? Pode, né?
Claro, claro. Estou na ata da reunião, né? Então, uma das palavras que eu vi lá como tema do SBTIC, que vai ser junto com o Cibrajec, né, é metaverso. Né? E aí eu jogo a provocação de como é que isso vai impactar o ensino, né? Quais são, fazendo um paralelo com a SBTIC, né? Mas como é que isso vai impactar o ensino de BIM, né? Como é que a gente pode tirar proveito de tecnologias de realidade virtual, imersiva, né? Para ensinar o desenvolvimento de projeto, né, e por meio do BIM, né, também. Então, eu acho que esses são já, talvez, o que a gente vai estar discutindo aí daqui por diante, né, como a gente desenvolve projetos colaborativos, né, talvez aí entre diferentes universidades, entre diferentes cursos, né, estando em locais diferentes, a gente trabalhar em conjunto, poder trabalhar em rede, que é uma coisa que a gente trata muito aqui no Enebim, né, de formar essa rede, como é que a gente pode, por meio de novas tecnologias, estar mais próximo, né, estar em um ambiente ainda mais colaborativo, né, que é algo que a gente vem trabalhando nos últimos anos, mas que tende a ser muito mais presente dentro do ensino mesmo, né. Então, eu acho que isso é uma temática que daqui para frente a gente vai começar a tocar, vai abordar ainda mais, também falando sobre o ensino de BIM, né? Então, fico aí, deixar a provocação para quem está desenvolvendo trabalhos, apresentando trabalhos, quais seriam os próximos passos, né, aí para a gente em relação ao ensino de BIM. Mas obrigado por continuar aqui na comissão do Enebim, fazendo parte dessa vez da comissão científica. Muito obrigada, meninas. Deixa eu explicar como que se deu a organização desse nosso evento, né? Ele está, no momento, sob os cuidados do GT, então a organização está, enquanto remoto, né? A organização do evento ficou na mão do GT. E a gente, então, sempre chama 3 professores para ser, então, a comissão científica, para balizar e acompanhar, então, as 3 temáticas do evento, que é o planejamento da inclusão do BIM no currículo, a experiência, então, como ensinamos, as experiências didáticas, e os conteúdos que a gente desenvolve, né, para ensinar. Então, a gente tem essas 3 temáticas, e o professor Toledo foi quem regiu a temática de planejamento, a de experiências foi a professora Érica, e a de conteúdo foi a Mariana, né? E pensando assim também no futuro, fico pensando até quando nós vamos realmente fazer o Enebim. Ele realmente nasceu como um evento que seria uma ação da ANTAC para, de certa forma, colaborar ou dar apoio à estratégia BIM-BR no objetivo de capacitação BIM. No final das contas, o Enebim, ele se tornou uma vitrine, já falei isso antes, mas ele se tornou uma vitrine para todos nós daquilo que a gente faz no ensino e fica escondido. Porque se não existisse o Enebim, a gente não teria noção do que já está sendo feito no Brasil como um todo, né? E olha que ele não é uma vitrine total, ele é uma vitrine bem parcial, porque é daquele professor ou daquele aluno, né? A gente tem muitos alunos presentes enviando trabalhos, que se coloca em divulgar o que está fazendo. Quantas outras ações estão sendo feitas e não estão sendo apresentadas aqui? Então, o Enebim é só a ponta do iceberg, né? Eu queria muito, eu acho que ao final do evento, a gente talvez saia daqui não só com esse conhecimento compartilhado do que já estamos fazendo, tá? Mas talvez com uma ação mais concreta da nossa parte. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande de trabalhos que vem do planejamento. Antes, o planejamento era muito pequeno nos eventos anteriores de Enebim, e nós tínhamos muitas experiências didáticas, tá? Agora nós temos muitos resumos que vêm do planejamento,
que é o impacto um pouco do Projeto Consultor Brasil e da rede de células BIM da ANTAC, que nós estamos motivando o corpo docente a se planejar para incorporar BIM. Mas esse planejamento tem que se tornar concreto, então ele tem que aparecer agora, talvez no próximo ano, tá? Nas experiências didáticas e nos conteúdos. Então, eu fico pensando se a gente também não deveria ter alguma coisa, mas isso vai ficar para a nossa última sessão de amanhã, né? Será que nós deveríamos, conjuntamente, ter um repositório de objetos de aprendizagem? Onde aquilo que a gente, com muito esforço, desenvolve conteúdo e dinâmica para ensinar aquele conteúdo e situações de avaliar aquele conteúdo, discutir aquele conteúdo, será que isso não deve ser compartilhado para que possa ser reutilizado por muitos, né? Então, porque muitas vezes a gente desenvolve demais, mas fica escondido, fica na nossa mão, escondido na nossa universidade, escondido no nosso curso, escondido na nossa unidade. Seria interessante a gente ter, talvez, um repositório. Eu busquei muito um palestrante para falar de objetos de aprendizagem para nós, e não consegui. Quando você busca objetos de aprendizagem, por exemplo, em teses da CAPES, todos vêm da área de ciência de computação, e todos estão entre o ano de 2013 e 2017. Parece que foi uma janela temporal em que objetos de aprendizagem foi bastante discutido, tá? Mas nós temos uma colega na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a Alice Pereira, tá? E ela tem uma ação de repositórios de objetos de aprendizagem. Talvez a gente deva resgatar isso, tá? Então, fica só meio uma provocação da gente fazer algo concreto juntos. Será que a gente deve também montar um programa de capacitação docente? Porque é uma barreira tão grande, né? Convencer colegas e dar conforto para os colegas nessa temática, criar esse conforto entre nós de ensinar isso, né? Ensinar BIM. Então, será que a gente não deve pensar num programa de capacitação docente? Então, são coisas que a gente coloca aqui para a gente ir pensando durante o dia. Nós temos mais 15 minutos, tá? Antes de nós começarmos a nossa apresentação do dia, que é o webinar, com o especialista Bilal Succar. Então, eu vou abrir o microfone para quem quiser falar, levante a mão, para a gente ouvir vocês nesses próximos 10 minutos. Deixa eu botar aqui minha tela numa visão que eu veja mais pessoas. Eu vou tirar, talvez, o... Luciane, por favor. Já que ninguém se pronunciou, não queria também... eu já coloquei ali no chat, né? Ou seja, achei excelente a tua ideia. Acho que a ANTAC está junto nisso, acho que a gente precisa, sim, eu percebo bastante, às vezes até uma inibição dos professores, né? Então, se essa ação é formação pensada, uma ação conjunta, né? A ANTAC tem todo interesse em aprovar, porque não enxergo o ensino sem BIM mais, não enxergo, tanto da engenharia quanto da arquitetura, né? Então, acho que isso é sensacional. Mais alguém? A Paulette, por favor. Na realidade, é um complemento do que a Lu falou, né? A gente trabalha junto na URGS e a gente fez um movimento para tentar implementar alguma coisa, né? Nesse sentido. A gente tem uma série de questões aí a vencer, né? E a gente tem que olhar para elas. Eu acho que esse evento talvez seja o momento da gente começar a enxergar não só os caminhos, vamos dizer, né, que a gente tem que trilhar, mas os problemas que a gente vai ter que enfrentar também, porque a gente tem algumas restrições, né? A gente tem algumas restrições
acho que até a nível pessoal dos profissionais, enfim, para a implementação. Então, talvez essa tua ideia aí de fazer capacitação e fazer um chamamento, talvez a nível de workshop, né? Porque eu enxergo, e eu trabalho, não sei, a gente não se conhece, né? Eu estou entrando aqui pela primeira vez no evento e não conheço a maioria das pessoas, mas eu tive uma experiência profissional antes de entrar na URGS como professora, né? Então, eu tenho um relacionamento com o mercado de trabalho e eu participei também quando entrou o CAD, né, dentro do mercado, que a gente antes tinha uma outra forma de representação de projetos, entrou o CAD, agora temos uma nova quebra de paradigma. E sempre que a gente tem uma quebra de paradigma, existe uma dificuldade das pessoas de aceitar essa questão, né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente também... Primeira não, mas uma das questões que a gente tem que começar a enxergar é de tentar vencer o primeiro impacto, assim, né? De como a gente vai vencer essa primeira rejeição, assim, né? Tipo, não é um bicho de 7 cabeças, ninguém veio, porque ele desconforta, né? A quebra de paradigma, ela desconforta. E o BIM é uma grande quebra de paradigma. Porque não é só uma questão de representação, como foi o AutoCAD, né? Que passou do papel para o computador. Ele é uma reviravolta geral, um conceito novo, né? Então, eu acho que antes de pensar até em capacitação, a gente precisa pensar em realmente fazer um chamamento, assim, de tentar quebrar essa resistência, né? Talvez um workshop, alguma coisa assim, nesse sentido, né? De organizar, talvez a ANTAC pudesse capitanear isso aí e começar a se organizar esse tipo de evento, sabe? Bom, e agora chegou, temos que encarar, né? E fazer uma coisa, de repente, não só a nível universitário, mas a nível de mercado, né? Porque tem muita gente, temos uma lei aí, né, que foi uma exigência do governo federal desde 2021, todos os projetos a nível de licitação precisam entrar dentro desse conceito, né? E a gente, eu acho que o processo é lento, eu enxergo ele como um processo lento, né? Então, talvez a gente pudesse pensar também nesse sentido, né? De não só a nível de universidades, mas a nível de mercado, de pensar em como que a gente pudesse fazer esse processo evoluir de uma forma mais rápida e quebrando barreiras, assim, sabe? Exatamente, exatamente. Temos aqui o Sávio escrito, Mônica também. Vou abrir então a palavra para Sávio. Tá. Eu adorei a ideia do repositório de objetos de aprendizagem também, que eventualmente poderia estar linkado com competências, né, já que vai ser o tema desse painel aí do Sul, que a gente poderia estar organizando assim, para essas competências eu tenho esses objetos, né, você quer trabalhar com essas competências com seus alunos, para que determinados objetos. E isso pode até facilitar também o processo de adoção, assim, até com nossos colegas, que muitas vezes a gente recebe um sim, é difícil o sim, que, como a Paulette mencionou, é uma grande quebra de paradigma. Quando você consegue o sim, às vezes o sim ele é condicionado também, né? Olha, dei sim, mas desde que tem alguma coisa que você deu suporte, porque eu percebi que o desafio não é só ter o sim do colega, é ter o sim dele e fazer com que ele trabalhar essa confiança de ensino do BIM com ele, porque às vezes ele tem um sim, mas ele não está confiante naquele ensino, para aqueles professores que têm pouco ou nenhum conhecimento do BIM, tá? Esse processo de desenvolvimento, para ele adquirir essa confiança de, eventualmente, alterar o conteúdo programático dele, ou, eventualmente, lá na frente, alterar a ementa, entendeu? Porque ele tem essa confiança ou esse certo domínio de dizer, não, pode colocar aí, porque eu dou conta. Mas entre a etapa do sim e pode colocar aí, deu aí que eu dou conta, tem um longo percurso a ser vencido, sabe? Era esse comentário. Eu queria... eu lembrei uma coisa que me veio na mente quando a Paulette estava falando. Na rede de células BIM, ou no protocolo que a gente incentiva que as universidades utilizem para
fazer, então, esse planejamento da implementação BIM no currículo, a gente tem uma fase que a gente pede para que cada disciplina selecionada para entrar no plano de implementação BIM curricular seja analisada. E uma das análises que a gente pede para que os professores façam é: nos diga, nessa disciplina que você acha que BIM está incluído, quais são as competências das diretrizes curriculares nacionais que estão sendo trabalhadas nessa disciplina. E aí, ao fazer isso, você começa a identificar o diálogo que BIM tem com as competências das DCNs. Então, a gente começa a usar o linguajar, né? A gente tem como demonstrar para um núcleo docente estruturante, para o colegiado, né, para os professores que estão desenvolvendo os projetos pedagógicos, que BIM não compete, BIM atualiza, BIM dialoga com aquelas competências que estão nas diretrizes curriculares nacionais, tá? Isso é muito legal. Eu não tinha essa visão antes, tá? Mas isso é muito legal, porque você consegue demonstrar que BIM não compete, BIM atualiza, BIM potencializa, tá? BIM está presente naquelas competências que estão nas DCNs, tá? Mônica. Oi, bom dia a todos. Eu acho que eu conheço 95% dos quadradinhos que estão aí, tirando as minhas orientandas, que obviamente também conheço. Mas, assim, não, só em complementação nessa conversa, o que eu tenho observado na minha faculdade é o seguinte: uma ação muito contundente dos desenvolvedores de software, e uma ação menos... e uma inação ainda, vamos dizer assim, mais institucional em relação ao BIM dentro das universidades. O que acontece? Então, outro dia teve uma reunião de um determinado desenvolvedor. Mônica, olha, vem aqui para falar do software, como você está trabalhando com a célula BIM, queria que você tivesse aqui. Meu Deus do céu, mais um vendedor. Então, acho que talvez fica como uma ideia aí para a gente pensar, se não haveria como a gente ter uma ação institucional, ou através do BIM Fórum, ou através da rede, né? Claro que eu já fiz reuniões com a direção da faculdade, mas eu estou vendo que ela é menos eficiente do que se viesse uma ação mais institucional, tentando esse contato com, pelo menos, a direção das universidades, que já demonstraram esse interesse em estar participando da célula BIM. Não sei, foi uma ideia que me veio enquanto a Paulette estava falando, porque eu vejo isso, eu vejo que a gente perde espaço pela noção equivocada de que BIM é software, e que, infelizmente, isso tem acontecido na minha universidade. Aí, quando eu quero ter uma conversa mais séria sobre o assunto, todo mundo diz: não, eu já sei, eu estava na reunião com o fulano, deu pronto. Aí acaba distorcendo todo o trabalho que a gente vem tentando fazer. Só uma ideia. Queria dar os parabéns também, que eu acho que isso é mérito da Regina, que semana que vem vai ter o evento do Sinaenco, que é um evento profissional e que tem uma mesa de ensino do BIM. Estarei lá para aplaudir de pé, porque é a primeira vez... Não, gente, no Sinaenco ter isso é um indicativo muito importante para nós. Quer dizer, mostra que o tema está chegando para além da academia. Só isso. Obrigada. E o mais legal é que a gente, pelo ENEBIM, né, e também pela essa ação do Ministério da Economia, que foi escalonada pela ANTAC na rede de células BIM, a gente hoje tem, numericamente, números para apresentar para a prática o que nós estamos fazendo, que a gente não está parado, né? Então, isso é muito, muito legal, né? O esforço, existe um esforço muito grande, formiguinha, de todos nós, para fazer essa atualização das nossas matrizes curriculares, tá? E com o ENEBIM, com a rede de células e com o projeto Construir Brasil, esse esforço agora começa a aparecer e se potencializar. Passar a palavra para o Max. Opa, bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar pela organização do ENEBIM. Esse evento é fantástico e eu acho que a gente tem que continuar com ele. Mas, assim, eu levantei a mão mais para fazer um comentário, inclusive complementando isso que a professora Mônica falou, que eu acho que a gente precisa de começar a entrar mais em sintonia do que é o entendimento do BIM,
para nós, porque existe uma pressão muito grande, e eu vejo isso dentro da universidade, desse entendimento mesmo, de ferramental para cá, ferramental para lá, até o nome, eu acho que assim, a gente começar a trabalhar, a gente já vem discutindo mais, tirar já o B e colocar modelagem da informação, então assim, vamos começar a tentar chegar a um consenso aqui. Eu acho que, assim, em algum momento, eu acho que o ENEBIM poderia começar a trazer um consenso do que seria essa modelagem da informação, para que a gente consiga chegar nas universidades e ter até mais peso de chegar lá e estar falando. Então, esse é um ponto. E outro ponto que eu acho que assim, é muito interessante, com essa rede de pesquisadores que a gente tem aqui, da gente começar a trocar as experiências mesmo, de trazer... algo que, por exemplo, cada um tem algumas disciplinas, a gente pega 10% das disciplinas, do horário da disciplina, para trazer outros professores, trazer outras experiências, começar a trocar, mas eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito enriquecedora, sabe, de a gente trocar essas experiências, ver o que cada um está fazendo, assim, e trazer para as nossas universidades, porque realmente eu vejo particularmente uma dificuldade muito grande. E olha uma coisa, eu vejo aqui no estado de Pernambuco, o desafio está maior dentro da academia do que fora da academia. Então, assim, a gente está participando de vários eventos, quase todo dia, e a gente vê a demanda do mercado. Está faltando profissional no mercado, e a academia não está suprindo esse profissional que está faltando. Então, assim, as empresas estão solicitando, os profissionais estão saindo de uma empresa para irem para outra, porque a universidade não está fornecendo o profissional que atenda a esse mercado. E aí, então, eu acho que a gente tem que pensar bem, fortalecer a academia para estar em sintonia com... e aí, dentro desse conceito do BIM, da modelagem da informação, a gente vê que tem muita coisa atrelada a ele, muita coisa extremamente importante que vai impactar uma transformação grande na cultura do fazer, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, né? Então, eu acho que se a gente começa a discutir conceitualmente, também eu acho que vai ser algo interessante. Regina, Bilal is here among us. All right. So from now on, welcome, Bilal. Welcome, Bilal. From now on, I'm going to speak in English so that Bilal can understand us. I hope. Good morning. Good morning. Can you hear me? Yes, we can hear you. Bilal, we were in a discussion while you were not here with us. There is a last person that raised hand to talk, which is Paula. Paula, would you like to say something? Vou falar em português mesmo. Bom dia a todos. É rapidinho para a gente começar. É só um depoimento. Eu aprendi muito com esse grupo que está aqui. Participei de algumas outras edições. Então, eu acho que Max e Mônica falaram muito bem. Nós temos uma enxurrada aí de eventos, de treinamentos, de encontros, simpósios a respeito de BIM, todos os dias. Eu não consigo participar de nem um décimo do que aparece por aí, mas relacionado realmente ao ensino, né? Acho que esse é um dos poucos espaços que a gente tem e devemos pensar realmente nos próximos passos para ampliar o número de arquitetura e de engenharia pelo país é gigantesco. Obrigada.